Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no quarto trimestre de 2021. Esta é a série de aulas Promessas de Deus. E hoje nós vamos ter a lição de número 25, cujo tema é Promessa do Batismo com o Espírito Santo. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua santa presença em oração para te buscar. Glorificamos o teu nome, te agradecemos por estar aqui, fazemos confissão a ti dos nossos pecados e erros e falhas e clamamos, Pai, pelo sangue precioso de Jesus naquela cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos santifica e nos dá a direção pelo teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Lição 25, promessa do batismo com o Espírito Santo. A festa de Pentecostes era uma santa celebração em que o adorador oferecia ao Senhor uma oferta voluntária proporcional às bênçãos recebidas de Deus. Isso está em Deuteronômio capítulo 16. Mas, no contexto profético, ela é uma referência à efusão do Espírito Santo sobre toda a carne, conforme está descrito lá no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Então, o Pentecostes era justamente uma festa judaica no Antigo Testamento, né? Onde a pessoa apresentava uma oferta a Deus em agradecimento, em gratidão pelas bênçãos que ela tinha alcançado naquele último período. Mas, no cristianismo, ela já representa o tempo do derramar do Espírito Santo, tempo esse que foi profetizado por Joel lá no capítulo 2. Amém? O texto base da nossa lição está em Atos capítulo 2, versículo 29, que diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa de Deus, meu irmão, é para nós. Não ficou lá no passado. É para todos quantos Deus chamar. Todos quantos realmente forem tocados pelo Senhor, forem chamados a essa maravilhosa novidade de vida. Amém? Objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a descrever a promessa do batismo no Antigo Testamento, buscar com fé a promessa do batismo no Espírito Santo e defender a atualidade da promessa do batismo com o Espírito Santo. A verdade prática. A promessa do batismo do Espírito Santo não se restringe aos dias apostólicos, mas todo cristão tem o direito e a oportunidade de buscá-la ainda hoje. Meu irmão, o batismo com o Espírito Santo é para nós. É para nós que estamos caminhando com o Senhor. Nós devemos ser revestidos com essa capacidade dada por Deus para que nós possamos, caminhar até aquele glorioso dia aonde o Senhor vier buscar a sua igreja. Amém? Aleluia! Logo em seguida aí você vai ter as leituras bíblicas diárias de segunda até sábado com temas relevantes a respeito desse assunto. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, dos versículos 37 até o 43, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa passagem de Atos capítulo 2, nós vimos aí o dia, não é, em que foram agregados ali, congregados ao corpo de Cristo, mais de 3.000 almas, através da pregação do apóstolo Pedro, não é? E a palavra do Senhor nos diz aqui que essa promessa que vem sobre nós, tanto a promessa, não é, da salvação, quanto a promessa do batismo com o Espírito Santo, como as promessas de Deus de maneira geral. Ele diz no 39 que elas diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Então, meu irmão, basta que você queira, basta que você creia, basta que você realmente busque, que você ore, que você realmente esteja determinado a receber na sua vida as bênçãos de Deus. E assim vai acontecer em nome de Jesus, porque a promessa do Senhor, ela não falha. A partir do momento que o Senhor prometeu, ele cumpre. E só realmente não recebe a promessa de Deus em sua vida aquele que não busca, que não crê e que não deseja. Aí realmente não vai viver. Tópico 1, a promessa revelada, a promessa no Antigo Testamento. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, reportou-se ao profeta Joel para anunciar que a maravilhosa experiência era o cumprimento do que fora predito no Antigo Testamento. Isaías também fez menção ao mesmo derramamento e mostrou, mediante emprego de algumas metáforas, o resultado que ele produziria. Na presente era da igreja, também conhecida como dispensação do Espírito Santo, cumpre-se por toda parte, segundo a promessa bíblica, esse derramamento que o povo de Deus no Antigo Testamento não pôde experimentar. Somos, de fato, privilegiados em relação a eles, ao mesmo tempo em que pesa sobre nós a grande responsabilidade de compreender e aceitar o significado para os nossos dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a promessa no Antigo Testamento, ela já foi proferida, ela já foi declarada através da vida desses santos homens de Deus, não é? Então, cita aqui a lição, o profeta Joel e o profeta Isaías, não é? Que também teria feito menção a respeito desse mesmo derramamento. Deus promete, e com o passar dos dias, com o passar da história, você vê o cumprimento daquela promessa de Deus acontecendo na vida das pessoas que creem, na vida das pessoas que realmente estão esperando o cumprimento daquela promessa em suas vidas. Agora, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai realmente viver a partir do momento que você não acredita, que você não crê. Amém? Aleluia. 2. A promessa no Novo Testamento. No Novo Testamento, a promessa do batismo do Espírito Santo foi reiterada na mensagem de João Batista e reafirmada pelo Senhor Jesus quando ele prometeu enviar o Consolador e quando, após a ressurreição, orientou seus discípulos a permanecer em Jerusalém até que a promessa se realizasse. Então você vê, já no Novo Testamento, a promessa do Espírito Santo nessas passagens que foram citadas na lição, não é? Na mensagem de João Batista, que está lá em Mateus capítulo 3,
versículo 11, e o próprio Senhor Jesus dizendo lá em João capítulo 14, versículo 25, não é? A respeito do Consolador que seria derramado, não é? Que é o próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia. 3. A promessa no dia de Pentecostes. O advento da promessa ocorreu por ocasião de uma das 3 festas judaicas, a festa de Pentecostes, que ocorria 50 dias após a Páscoa e na qual as primícias da colheita eram apresentadas ao Senhor. Deus usou o evento da festa sagrada de Pentecostes para deixar claro qual seria a missão da igreja. Olha aí, irmãos. A grande colheita de almas e que papel o Espírito Santo desempenharia ao guiá-la pelos caminhos da história humana. Assim, na primeira manifestação visível da igreja, cada cristão que perseverou fielmente no cenáculo foi cheio do Espírito Santo. Começou a falar em outras línguas e a proclamar as boas novas em linguagem sobrenatural, mas compreensível aos que estavam em Jerusalém para a celebração festiva. Ali cumpriu-se a promessa de Deus. Então você veja que no dia do Pentecostes, que era tradicionalmente uma festa judaica, né, onde o povo de Israel levava ofertas ao Senhor em gratidão, em agradecimento pela colheita do tempo anterior, nesse dia o Senhor usou essa festa para dar como um sinal, essa festa como um sinal do papel da igreja, que seria a colheita de almas, não é? Então, os judeus tinham a festa de Pentecostes para agradecer pela colheita, não é, dos alimentos que tinham feito, e a festa de Pentecostes foi usada pelo Senhor para anunciar o papel da igreja debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, que era a colheita de almas para o Senhor, para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Tópico 2, o propósito da promessa. 1. Poder para vencer o mundo. O batismo do Espírito Santo cumpre alguns propósitos na vida do cristão. Muitos o confundem como algo mágico, manipulado, um objeto sobrenatural para produzir fenômenos que glorifiquem ao homem ou lhe traga algum tipo de vantagem, como pensava o mágico Simão, duramente repreendido pelos apóstolos Pedro e João. Isso está lá em Atos capítulo 8, 9. No entanto, Deus não dá dons aos homens para produzir espetáculos para a glorificação humana, mas com finalidades específicas da sua obra. O batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, é um revestimento de poder celestial que capacita o cristão a testemunhar eficazmente de Jesus e também a vencer o mundo dentro de si mesmo e externamente. Enquanto a promessa da salvação lhe provê as vestes do perdão dos pecados e da própria salvação, a promessa do batismo do Espírito Santo lhe reveste de autoridade para vencer os poderes tenebrosos que combatem contra a alma. Então, irmãos, a promessa do Espírito Santo não é para que fiquem sendo feitos espetáculos para que as pessoas de fora fiquem sensibilizadas e vejam aquilo e através daquilo queiram ou desejem, né, ingressar nessa ou naquela denominação. O batismo com o Espírito Santo é algo que vem corroborar a pessoa com poder, com autoridade, com capacidade para poder resistir nos dias maus, para poder resistir ao pecado, para poder resistir às coisas do mundo e obter êxito, vitória. E assim a igreja do Senhor Jesus caminha de glória em glória, de vitória em vitória, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? 2. Poder para vencer o diabo. Aqui entra outro aspecto fundamental da promessa do batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios afirmando que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Essa batalha se trava no mundo espiritual, onde as forças demoníacas atuam para destruir a nossa fé. É uma guerra incessante na qual o interesse do inimigo é o futuro das nossas almas e onde ele emprega os seus agentes mais poderosos para distanciá-las de Deus.
Assim, esse revestimento vindo do céu permite ao cristão combater contra as forças espirituais da maldade no poder do Senhor, tal qual fizeram os apóstolos nas primeiras horas da igreja e não na sua própria força. Então, querido, olha, entenda uma coisa: se nós tentarmos combater as obras do diabo, contando apenas e tão somente com a nossa força, muito provavelmente nós não vamos conseguir, não é? Mas, se nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, se nós temos esse selo, se foi derramado sobre a nossa vida essa capacidade, se nós tivermos fé o suficiente para receber esse batismo com o Espírito Santo de Deus, nós teremos as ferramentas necessárias, ou a ferramenta necessária para resistir no dia mal e colocar o diabo para correr. Por quê? Porque o Senhor é quem nos capacita para fazer a sua obra, para resistir ao pecado e para nos manter em santidade até aquele glorioso dia. Amém? Aleluia! 3. Poder para proclamar a fé. O propósito principal da promessa do batismo no Espírito Santo é conceder ao cristão o poder para testemunhar a fé em Cristo. O Senhor Jesus estabeleceu em suas últimas instruções aos discípulos uma correlação direta entre o recebimento de poder e o cumprimento da missão de proclamar o Evangelho a todos os povos. Essa conexão determina a finalidade do recebimento da promessa. É tanto que no dia de Pentecostes, 3.000 almas aceitaram a Cristo Jesus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a capacidade de proclamar o Evangelho. Olha, às vezes, meu irmão, se nós somos convidados a sair para evangelizar, não é? Nós temos que ter o Espírito Santo em nós e direcionando aquele grupo de evangelistas para que a obra do Senhor seja feita a bom êxito. Se nós formos confiados apenas e tão somente na nossa capacidade pessoal, nós vamos realmente cair. Mas, se nós formos ao campo de batalha em o nome do Senhor dos Exércitos e capacitados com o Espírito Santo de Deus, certamente a colheita de almas será grande. Por isso, é necessário que a igreja se revista com o poder do Espírito Santo para que ela possa agir no nome do Senhor e para que ela possa conquistar terrenos aonde o diabo realmente ainda tem dominado. O Espírito Santo é a diferença que faz na vida da pessoa, aonde ela pode exercer a sua capacidade espiritual, não é? E ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Almas para o reino de Deus. Aleluia. Tópico 3. Para quem é a promessa? 1. A promessa é para os que creem. Quando pregava em Jerusalém, no dia em que se cumpriu a promessa de Pentecostes, o apóstolo Pedro esclareceu que a promessa não ficaria restrita aos tempos apostólicos. Observe que Pedro refere-se aos de sua geração, às gerações seguintes e até onde chegasse o Evangelho, e àqueles que, ao longo da história, seriam chamados à salvação, conforme está escrito, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É, portanto, uma promessa que ultrapassa as fronteiras denominacionais da igreja e alcança os confins da terra. Então, para quem é a promessa? Para todos. Para quem é a promessa? Para aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, para aqueles que creem, para aqueles que realmente acreditam, não é? na salvação providenciada por Deus através do Calvário para nós, não é? Providenciada em Cristo Jesus para nós. Então, se você crê, você está apto a receber o batismo com o Espírito Santo. A partir do momento que você confessa seus pecados, se arrepende dos seus pecados, desce as águas batismais, confessa publicamente a entrega da sua vida a Jesus Cristo e que você crê no batismo com o Espírito Santo, você está apto a recebê-lo. E certamente o Senhor vai te dar essa grande bênção na sua vida em nome de Jesus. Amém? 2. A promessa é para os que buscam.
O segundo passo é ter a consciência da necessidade da promessa do Pai e buscá-la de todo o coração. Muitos não a recebem porque não valorizam ou porque não são despertados os seus olhos abertos pela pregação bíblica expositiva sobre a atualidade do batismo no Espírito Santo. Buscar um princípio bíblico do qual o cristão não pode abrir mão, pois quem busca tem acesso aos tesouros da graça para uma vida de vitória em Cristo Jesus, inclusive o batismo do Espírito Santo. Então tem que buscar. Como que eu vou buscar? Em oração, em consagração, dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser revestido com esse poder, não é? Abra um jejum, se santifique para Deus e o Senhor certamente vai ter a alegria em revestir você com o poder que vem do alto através do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. A promessa do batismo do Espírito Santo não cessou com a era apostólica. As suas evidências aparecem no decorrer da história da igreja, inclusive com registros fidedignos, chegando ao apogeu no século XX, em que o Espírito Santo, tal qual o evento e o fogo, como registra a Bíblia, varreu o mundo, renovou velhas estruturas e encheu os cristãos de poder do céu para testemunhar. Então é atemporal, sabe? Não tem esse negócio, era só para os apóstolos. Não, a Bíblia não diz isso. A todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus te chamou para uma vida nova. Deus te chamou para te transformar. Deus te chamou para te dar a eternidade diante do Senhor. Não é? Então, essa promessa é para você, essa promessa é para sua casa, essa promessa é para sua família, para os seus filhos, essa promessa é para a igreja. E é para aqueles que creem e para aqueles que buscam com inteireza de coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Logo em seguida aí nós vamos ter os exercícios para refletirmos com aquele joguinho de perguntas e respostas a respeito desse tema. Esse tema que é um tema tão relevante, né? Que nos trouxe aí essa lição de número 25, batismo, promessa do batismo com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Aí aonde você está, feche os seus olhos, curve a cabeça e vamos buscar ao Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos pela promessa do batismo com o Espírito Santo. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor visite esse meu irmão, essa minha irmã que está em oração comigo agora. E se eventualmente ele ainda não foi, ela ainda não foi batizada com o Espírito Santo, que o seja, Senhor. Que haja quebrantamento em seu coração, que haja realmente uma manifestação de desejo no seu íntimo e que realmente ela receba do alto céu esse batismo de poder para que ela possa testemunhar e testificar do Senhor ao longo de sua caminhada. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Olha, é uma promessa maravilhosa. Busque, meu irmão, busque nos jejuns da igreja, busque nas consagrações, nas separações, busque nos dias especiais e busque todos os dias através das suas orações pessoais. Peça a Deus realmente essa marca, esse selo, essa capacitação. E Deus vai fazer de você uma bênção. Assim como ele disse a Abraão, se tu uma bênção, você também será uma bênção nas mãos do Senhor e vai ganhar muitas almas ainda para o Senhor Jesus, a partir do momento que você receber essa capacitação vinda da parte do Senhor, que é a promessa com o batismo, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Erga suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo e te envio para que você viva um tempo de poder, um tempo em que você vai ter realmente esse contato direto com Deus Pai, um tempo em que você vai ter esse contato direto com Deus Filho e um tempo em que você vai viver as maravilhas do batismo com o Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus.
Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.